Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui estudando aqui o real propósito da lei, a real finalidade da lei, tá? E a gente já viu aqui as duas primeiras finalidades. A primeira é calar a boca de todo ser humano, e a segunda finalidade da lei é tornar culpável todo o homem diante de Deus, querido. Agora eu quero convidar você para a gente ir aqui para a nossa terceira finalidade da lei, que é remover qualquer pretensão de justificação mediante as obras. Versículo 20, querido. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Esse é um dos assuntos que mais eu falo como pastor, que mais eu tenho pregado na igreja, tá? As pessoas têm, é um assunto fácil, mas que as pessoas se perdem muito rapidamente nele. O texto diz que nenhum ser humano será salvo por obras. Tudo aquilo que eu faço, tá? Tudo aquilo que eu faço, seja no âmbito religioso, social, familiar, não importa. As minhas obras não são suficientes para ser salvo. A única possibilidade de alguém ser salvo pelas obras seria ele nascer, viver e morrer sem cometer nenhum único pecado. Aí, esse ser humano seria salvo pelas suas obras. Mas ninguém na história da humanidade consegue ou conseguirá tal feito. É impossível ao ser humano, querido. É impossível ao ser humano. Eu acredito, eu vi agora esses dias o Iago falando que não pensa dessa forma, mas eu acredito que a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. E aí o meu entendimento a respeito da lei de Deus, dos 10 mandamentos, é que todo o restante do Velho Testamento e todo o Novo Testamento foi escrito para explicar esses 10 mandamentos, sabe? É uma aplicação, é um mergulho que a gente faz em entender a essência daquilo que Deus deu aos judeus lá no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, tá bom? Então, nesse aspecto, eu creio que a lei, ela é esse reflexo do caráter de Deus. Então, o homem teria que ser perfeito como Deus é perfeito para poder ser justificado por obras. Ninguém é perfeito, então todos nós precisamos de um Salvador, e só há um Salvador, que é Jesus Cristo, tá bom, queridos? A quarta finalidade da lei é dar ao ser humano o pleno conhecimento do pecado. Vamos ler o versículo 20 outra vez? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você saberia me dizer qual é a primeira ou a maior necessidade do homem? Que é que todo homem do mundo atual, todo homem não cristão precisa acima de tudo? Que é que compete em primeiro lugar ao Evangelho? Qual é a sua primeira mensagem? Isso tem a ver com a necessidade do ser humano. Seria melhorar o homem? E a resposta é não. E aí alguém vai dizer assim, mas eu pergunto, se a primeira necessidade do homem não é a de ajuda, será que não é essa a primeira necessidade do homem? Ajuda? Olha, você pode ver o homem pelejando contra as tentações, contra os problemas e dificuldades. Por isso é provável que a sua primeira necessidade seja de ajuda. Sozinho ele é muito fraco, portanto, não seria a primeira mensagem do Evangelho apresentar-lhe Cristo como alguém que pode ajudá-lo a enfrentar a vida e as suas batalhas e a vencer? Aí eu pergunto para ti, então eu deveria apresentar Cristo como nosso ajudador? É isso? Não, querido, não é essa a mensagem do Evangelho de maneira alguma, tá bom? Bom, outra pessoa poderia dizer assim, olha, a primeira dificuldade com que o homem se defronta é como livrar-se de si mesmo ou de si próprio. Não será o ego o primeiro e o maior problema do ser humano? E, portanto, não deveria o Evangelho, em primeira instância, dizer aos homens como podem livrar-se do ego que estraga e arruina tudo? Eu digo para você novamente, não. Segundo o apóstolo, nenhuma destas coisas constitui o primeiro dever do Evangelho, e não é isso a maior necessidade do ser humano. O primeiro problema do homem é que ele é culpado diante de Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Ele é culpado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você está me ouvindo agora e ainda não aceitou Jesus Cristo,
Consequentemente, ainda não foi perdoado os seus pecados. Então, o teu maior problema não são as contas que você tem para pagar. O teu maior problema não é a dificuldade no casamento. Não é a dificuldade de se relacionar com as pessoas. O teu maior problema não é a timidez. O teu maior problema, querido, é que você é culpado diante de Deus. Não importa quem você seja, não importa qual a tua idade, não importa quão inteligente você seja, não importa qual a tua condição social, não importa qual a tua cor de pele, se você ainda não nasceu de novo, o teu maior problema é que você é culpado diante de Deus. Esse é o problema. É lógico que o homem precisa ser melhor, é claro que o homem precisa de ajuda, ele precisa libertar-se do seu ego, com certeza. Mas, querido, antes dessas coisas, ele precisa consertar a sua vida diante de Deus. Não há problema maior na vida do ser humano do que o pecado. Não há. Por causa do pecado, ele está numa situação de inimizade contra Deus. Está debaixo da ira de Deus. Esse é o argumento de Paulo. Está debaixo da ira de Deus. Ele não pode se ajudar. Ele não pode fazer obras que vão aliviar a sua situação. Não pode, querido. O homem dessa situação, o homem que não conhece a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele está numa situação dramática diante de Deus e ele precisa de perdão. Porque sem o perdão de Deus, ele está perdido. Sem o perdão de Deus, ele entra para a eternidade e viverá uma eternidade de juízo e debaixo da ira de Deus, porque não há salvação para o homem a menos que os seus pecados sejam perdoados, e não há outra forma de os pecados serem perdoados que não seja através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, você precisa de Jesus. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, para que aquilo que Ele fez naquela cruz seja aplicado à tua vida, e então você seja perdoado, você seja purificado, você seja liberto do poder do pecado, da escravidão do pecado, da culpa do pecado, e você possa viver então uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Não tem outro caminho, queridos. Você que me acompanha agora, não tem outro caminho. Não há. A religião não pode ajudar nesse sentido. Você pode ser uma pessoa religiosa e ainda estar perdido dentro da igreja. Eu vou além. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica e perdido, caminhando para o inferno. Eu não digo isso, querido, com alegria, eu não tenho prazer em dizer isso. Na verdade, eu digo isso porque eu não posso me calar diante da verdade. Eu tenho que falar, entende? Cuidado, você tem uma alma, vou repetir, você tem uma alma. Ela é invisível, mas ela é muito mais real do que o seu próprio corpo, porque quando você morrer, esse corpo vai se deteriorar, tá? Ele vai entrar em estado de putrefação, vai ser comido por verme, mas a tua alma, quando você morrer, essa alma não morre, essa alma parte para a eternidade. E a grande questão é, onde a tua alma viverá a eternidade? Com Deus no céu, no paraíso, ou no inferno, no lago de fogo, debaixo da ira de Deus. Só há um meio de escape, querido. Só há um meio de salvação. Jesus. Não é só um jargão de crentes. Essa é a verdade mais necessária e urgente que o ser humano precisa ouvir. Só Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Só Jesus pode salvar o homem de uma eternidade debaixo da ira de Deus. Só Jesus. Então eu te dou um conselho. Aceite a Jesus Cristo. Entregue sua vida para Ele. Procure uma igreja para congregar. E vá aprender a palavra de Deus e a viver e agradar a Deus. Tá bom, querido? Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima.